E hoje eu quero começar falando com você sobre a inflamação. Muitas pessoas aí acham que emagrecer é só fazer uma atividade física, emagrecer é só fazer déficit calórico, reduzir nas calorias. Isso é importante, é muito importante. Sem déficit calórico, sem redução do consumo calórico, não tem emagrecimento. Mas a gente precisa de outras coisas também. Somente déficit calórico não fará com que vocês emagreçam. Muitas pessoas ficam na dúvida, né? Eu já tive até várias perguntas e eu vou explicar aqui para quem tá na live, porque às vezes pode ter essa dúvida sobre o que é déficit calórico, né? Quando eu falo déficit calórico, gente, é a gente consumir menos calorias do que a gente gasta ao longo do dia. Então, eu vou dar um exemplo. Vamos supor que Maria, ela gasta ali ao longo do dia 1.500 calorias. Só que a Maria, no final do dia, depois de tudo que ela ingeriu na alimentação, ela consumiu 1.600 calorias. O corpo de Maria gasta 1.500. Ela consumiu 1.600. Ela está em déficit calórico? Quero saber de vocês que estão aí comigo na live. Essas pessoas que estão aqui me escutando. Maria consome... O corpo de Maria gasta 1.500 calorias, tá? Mas no final do dia, Maria consumiu 1.600 calorias. Maria está em déficit calórico ou não? Sim ou não? Quero saber de vocês. Manda aí nos comentários, no chat, sim ou não, tá? Isso é importante. Eu quero saber se vocês sabem o que é déficit calórico ou não. Por quê? É preciso do déficit calórico para emagrecer, tá? É preciso dele acontecer. Mas não é somente ele que fará com que você perca gordura, tá? Quando eu falo emagrecer, eu quero que todo mundo que quer perder aquela barriguinha que incomoda, aquela gordurinha no braço, aquela gordurinha nas costas, é para esse público também. Não é só perder peso na balança, não. Isso daí é o de menos. Às vezes a pessoa perde peso na balança e ela não tá emagrecendo. Porque emagrecer é perder gordura, tá? Gordura na barriga, gordura no braço, gordura nas costas, gordura na coxa. Que na coxa, se a pessoa ela tem um percentual de gordura alta ali, o que ela vai ter? Celulite. Então já vi aí, ó, pessoas respondendo. A Glaucia falou não. A Gláucia também não. Isso mesmo, Maria não tá em déficit calórico. Para Maria estar em déficit calórico, se ela gasta 1.500 calorias no dia, ela tem que consumir menos, 1.400, 1.300, 1.200, mas menos do que o corpo dela gasta. Essas calorias que eu tô falando com você, a gente tem nos alimentos, a gente tem nos carboidratos, nas proteínas e nas gorduras. Outro dia a gente vai falar de caloria aqui, mas hoje é para eu falar sobre a inflamação e os alimentos anti-inflamatórios que vão ajudar vocês na perda de gordura. E aí, por que eu comecei falando das calorias? Porque a caloria é importante, né? A gente tem déficit calórico, é importante para a gente perder gordura, mas a gente precisa gerar um ambiente ali anti-inflamatório. Não adianta só fazer ali déficit calórico se a pessoa está com o metabolismo todo inflamado. Se você está com o metabolismo todo inflamado, você não vai emagrecer, mesmo em déficit calórico, tá? Então, se a pessoa diz que está em déficit calórico e não emagrece, provavelmente por que isso não está acontecendo? Porque o metabolismo dela está inflamado. Ou ela não está em déficit calórico, ela está fazendo uma dieta toda errada e ela está achando que tá. Né? Então, a gente tem dois caminhos aí. Ou essa pessoa está com o metabolismo inflamado e mesmo em déficit ela não emagrece. Ou ela está fazendo a dieta errada. Mas essa inflamação, gente, é uma coisa que a gente tem que prestar bastante atenção, né? O que é que causa inflamação aí no nosso corpo? Além da alimentação. A alimentação é o primeiro fator. Uma má alimentação é o primeiro fator para gerar inflamação no corpo, no metabolismo. Mas poluição, estresse, pessoa que é muito estressada, álcool e cigarro, isso tudo faz com que a gente produza mais radicais livres no nosso corpo e isso vai gerar uma inflamação no nosso metabolismo.
tem coisas que a gente consegue ir trabalhando, né? Aqui, por exemplo, poluição não tem como a gente evitar, né? A gente mora no ambiente, na cidade, a gente vai estar aí em contato com a poluição. Mas cigarro é uma coisa que cabe à pessoa que fuma, né? Tentar reduzir, se não largar. Né? Eu sempre vou defender, eu sempre falo isso no consultório, quando eu recebo um paciente que bebe, tá? Eu sempre vou influenciar o paciente a reduzir, a largar a bebida. Mas se ele gosta de beber, o que a gente tem que fazer? Se para ele a bebida é importante, o que a gente tem que fazer? Reduzir, né? Reduzir a partir daquilo que ele já faz. Então, isso é importante, porque o álcool é inflamatório. Então, não adianta o paciente chegar, sentar ali comigo, eu montar uma dieta perfeita ali para ele, ó, em déficit calórico, tô gerando déficit calórico, mas tô colocando alimentos saudáveis para esse paciente, pra gente reduzir a inflamação, mas ele tá ali, ó, chega final de semana, ele enche a cara. Ele fuma, não adianta. Eu tô tentando arrumar de um lado, mas o outro lado tá todo bagunçado. Ele, com o ambiente ali todo inflamado, ele não vai conseguir emagrecer. Ele não vai conseguir perder gordura. E eu preciso, né? É necessário, além de eu encaixar esses alimentos anti-inflamatórios que eu vou falar aqui com vocês, vocês vão anotar quais são esses alimentos que a gente precisa colocar todos os dias na alimentação. Mas é importante esse paciente se conscientizar do que ele faz de errado e reduzir. Porque não adianta eu tentar todo dia colocar ali um alimento anti-inflamatório se ele está sujando a casa dele todos os dias. Eu quero te dizer o seguinte. Vamos supor, deixa eu fazer uma associação. De que adianta? Você tá com seu marido dentro de casa, ou com seu filho, ou com alguém. E essa pessoa é bagunceira demais. Então, você limpa a pessoa bagunça, você limpa a pessoa bagunça. Você vai ficar cansada de limpar a casa, porque a pessoa sempre tá bagunçando. A pessoa não consegue manter. Toda hora que você arruma um negócio, ela bagunça. Que é assim que seu metabolismo se sente. Ele tá cansado. Não adianta você ficar tentando lá, vou colocar esse alimento aqui, vou consumir isso, vou tomar chá, vou fazer isso, se você não consegue manter a organização. Chega uma hora que o metabolismo cansa e fica cada vez mais difícil desinflamar esse corpo. Então, eu quero que vocês pensem assim. Quando a gente pensar sobre reduzir a inflamação corporal, é preciso incluir esses alimentos que eu vou falar com vocês que irão ajudar? Sim, é importante. Mas a gente também tem que reduzir aquilo que a gente está prejudicando o metabolismo, né? Então, se você bebe muito e não quer parar, bora reduzir. Se você fuma e não quer parar, bora reduzir. E a alimentação? A má alimentação, ela faz com que seu metabolismo cada vez mais fique inflamado. E o que é uma má alimentação? Uma alimentação rica em fast food, tá? Porque tem muito sódio e muito açúcar. E sódio e açúcar inflama ainda mais o metabolismo. E uma alimentação rica em industrializados. Por que industrializados? Por conta do sódio também. Que todo alimento industrializado tem muito sódio, basta você pegar lá o produto e olhar na tabela nutricional a quantidade de sódio. E sódio, eu acabei de falar, que piora a inflamação do metabolismo. Mas tem outra coisa também que tem os alimentos industrializados, aditivos químicos. E os aditivos químicos pioram a inflamação também. Elevam a produção de radicais livres no seu corpo. Isso aumenta a inflamação. Então, olha só, comer 1000 calorias, vou dar um exemplo, comer 1000 calorias de uma alimentação natural, frutas, vegetais, é a mesma coisa que comer 1000 calorias de alimentos industrializados, embutidos, salsicha, bacon, biscoitinho, barrinha, e aí vai todos os alimentos industrializados. Não é a mesma coisa. Gente, não é. Porque essas 1000 calorias vindo só desses alimentos industrializados, vem 1000 calorias? Vem. Mas vem muito aditivo químico, vem muito sódio, vem muito açúcar. Já das 1000 calorias de uma alimentação mais natural, com frutas e vegetais, vem as 1000 calorias, mas vem muitos nutrientes, muitos compostos bioativos que vão ajudar aí no processo de emagrecimento, né? Que vão ajudar a reduzir a inflamação. Então, os alimentos
industrializado, os fast foods também, eles vão elevar a inflamação. Os alimentos que eu vou falar aqui com vocês vão reduzir a inflamação. Então, é importante o déficit calórico. Sem ele, a gente não consegue emagrecer. Mas é importante a qualidade dessa alimentação. É importante a gente reduzir a inflamação do seu metabolismo. É importante a gente limpar a sua casa e mantê-la organizada, tá? E aí, olha só. Quando a gente pensa num corpo inflamado, o primeiro órgão que sofre com essa inflamação é o intestino. Por isso que quando chega um paciente no consultório com o intestino bagunçado, seja ele preso ou seja ele diarreico, o que eu falo com o paciente? A primeira coisa que a gente tem que fazer funcionar é esse intestino. É a primeira coisa que a gente tem que cuidar. Porque o intestino é a porta de entrada do seu corpo. É ele que está absorvendo tudo ali. Ou não, né? Não adianta eu montar uma dieta maravilhosa, cheia aqui de nutrientes, se o seu intestino está preso ou está diarreico, porque tudo passa nele, nada absorve, ou então, né, se ele está preso, também nada vai absorver. Isso é a primeira coisa que a gente tem que ter atenção. Então, você que está me escutando, a primeira coisa que a gente tem que ter atenção é o seu intestino. E o nosso intestino, ele é colonizado por bactérias, tá? Quando a pessoa ela tem uma alimentação muito ruim, com muitos alimentos industrializados e muitos fast foods, o que acontece? Você, gente, a sua alimentação seleciona que tipo de bactéria que tem no seu intestino. Então, quanto mais fast food industrializado, mais bactérias negativas vai ter no seu intestino e cada vez mais você vai gerar uma disbiose intestinal, que é o desbalanço dessas bactérias. O nosso intestino, ele tem um pouquinho de bactéria ruim e um pouquinho de bactéria boa. Elas em harmonia, tá? É a quantidade adequada delas que faz o nosso intestino estar saudável. Quando a gente tem uma alimentação ruim, o que acontece? Um desbalanço nessas quantidades de bactéria, que a gente chama de disbiose. Acaba que, por você oferecer mais alimentos industrializados ali, por você oferecer mais fast food, esses alimentos aumentam a população de bactérias ruins e as boas reduzem. Então, isso é chamado de disbiose. E a disbiose intestinal vai gerar um afrouxamento das células intestinais do seu intestino. Eu vou compartilhar uma imagem aqui para vocês entenderem, tá? Porque quando a gente visualiza, fica mais fácil de entender, tá? Eu vou bloquear os comentários para não atrapalhar aqui a imagem. Olha só. A primeira imagem que vocês estão vendo, tá? As duas imagens são as células do nosso intestino. Nosso intestino é assim, como vocês estão vendo. Isso são as células. A primeira imagem é um intestino saudável, que as células estão juntinhas. A gente tem ali, ó, em cima é como se o nosso intestino fosse uma escova de dente, tá vendo? Na pontinha da imagem tem umas cerdas, igual uma escova de dente. Então, ali em cima tem as bactérias boas, tem a mucosa intestinal, tem as partículas de comida, porque é essas cerdas que vão absorver aí os nutrientes. E as células embaixo das cerdas estão juntinhas. Então, esse intestino, ele tá saudável. Já a segunda imagem, olha como as células, os bloquinhos estão separados. Então, um intestino em disbiose faz com que as células do seu intestino se afrouxem. E começa a aparecer esses espaços. E isso, gente, é péssimo. Por quê? Por esses espaços começam a entrar bactérias ruins na sua corrente sanguínea, toxinas, vírus. E isso vai inflamando o seu metabolismo. Então, como que o intestino inflama nosso metabolismo? Quando o paciente tem disbiose, gera esse afrouxamento das células do intestino, como na imagem 2 aí que vocês estão vendo. E as partículas de comida, de bactéria ruim, de toxina, vão passando por esse corredorzinho e atingem a corrente sanguínea. A corrente sanguínea, olha, é esse vaso que tá logo embaixo desses blocos, tá vendo? Que tem umas manchinhas vermelhas, que é o sangue. Então, essa é a corrente sanguínea. Então, o intestino, quando ele... Deixa eu tirar a imagem.
Quando ele está em desbiose, ele gera esse afrouxamento das células. Deixa eu ativar os comentários aqui para vocês. Então é isso que acontece. Aí as toxinas, as bactérias vão todas para a corrente sanguínea. E isso gera uma inflamação. Então a inflamação do nosso metabolismo já começa aí a partir do intestino. Por isso que é tão importante a gente ter um intestino saudável e a gente cuidar do nosso intestino. E quando essas toxinas, essas bactérias passam para a nossa corrente sanguínea, as nossas células de defesa, porque a gente tem células de defesa, o que elas fazem? Elas começam a produzir, a secretar citocinas pró-inflamatórias para tentar combater aquilo que está entrando. E aí a gente cria ainda mais um ambiente inflamatório. Tem um outro ponto, aquela pessoa que se alimenta muito de fast food, muito de industrializados, o que ela começa? Ela começa a ganhar peso. Às vezes a gente tem aqueles magros de ruim, né? Magro de ruim, toma cuidado, que por mais que você não ganhe peso, por mais que você não tenha gordura em excesso, você pode estar aí com o seu intestino totalmente prejudicado e tá gerando inflamação no seu corpo do mesmo jeito. Mas tem as pessoas que não são magras de ruim, que além de estar com o intestino inflamado, tá com percentual de gordura elevado, né? E precisa emagrecer, precisa reduzir aquele percentual de gordura. E aí a gente já tem um segundo problema. O nosso tecido adiposo, que é a gordura corporal, o tecido adiposo, gente, ele é considerado um órgão, porque ele secreta hormônios e ele secreta substâncias. E aí que tá o problema, porque quanto mais gordura corporal tem aquela pessoa, mais substâncias inflamatórias também esse tecido vai secretar. E aí você pensa, a pessoa já tá com o intestino totalmente zoado. Tá entrando partículas, toxinas ali na corrente sanguínea, porque o intestino dela, as células estão afrouxadas. O corpo dela, o sistema imune, tá tentando combater aquilo, produzindo citocinas pró-inflamatórias, gerando ainda mais inflamação, porque não consegue combater. Ela tá comendo mal todos os dias. O sistema imune não aguenta, aquele metabolismo tá cansado. É aquela história que eu falei, você arruma a casa, seu marido atrapalha. Você arruma, seu marido atrapalha. Chega uma hora que seu metabolismo, ele desgasta, ele cansa, igual você cansa. E aí, a gente tem ainda a questão do percentual de gordura. Esse percentual de gordura tá alto. Então, essas células de gordura, o tecido adiposo, tá secretando ali substâncias mais inflamatórias. Então, essa inflamação não tá vindo só do intestino, tá vindo também do percentual de gordura. Essas substâncias inflamatórias, gente, elas atingem o nosso cérebro. E o nosso cérebro, ele é responsável por produzir um hormônio que diz que a gente está saciado, a leptina, tá? Leptina é o hormônio que fala assim, opa, não precisa comer mais, Laura, já tá bom aqui, você já comeu bastante hoje, você tá saciada. O que acontece? Quando a pessoa tá com um percentual muito alto de gordura, essas substâncias inflamatórias vão chegar no intestino e vão prejudicar, atrapalhar essa produção desse hormônio que dá saciedade. E aí a pessoa pensa, olha só como é que gente, olha como que isso é sério. Olha como que uma coisa vai virando uma bola de neve. O intestino zoado, a pessoa já tá com inflamação vindo do intestino, a pessoa tá com inflamação vindo da gordura corporal que ela tem, que tá gerando mais substâncias inflamatórias. Essas substâncias inflamatórias atingem aqui o nosso cérebro, que diminui a produção daquele hormônio que fala, não come mais não. Diminui, ou seja, aquela pessoa, como ela tem menos hormônio da saciedade, ela vai sentir mais fome, tá? Então ela vai querer comer mais. E aí aquele percentual de gordura já tá alto. Como é que é só fazer uma dieta de déficit calórico? Não é. A gente tem que tratar essa inflamação. A gente tem que reduzir essa inflamação. E além disso, tem uma outra questão muito importante. Quando a pessoa chega nesse nível de inflamação, essa inflamação já atinge as papilas gustativas, que é as papilas que ficam na língua. E aproximadamente 25% aí das papilas gustativas, elas se inflamam também.
se tornam inflamadas. Isso quer dizer que a pessoa perde a sensibilidade, perde o sabor. Ou seja, tudo ela precisa adicionar mais sal e mais açúcar para ficar gostoso. Porque aquela sensibilidade de sabor reduziu. Então, é aquela pessoa que come uma receitinha saudável e fala assim, nossa, isso tá horrível, não tem gosto de nada. Aquela papila gustativa daquela pessoa já tá totalmente sensibilizada. Então, ela já perdeu 25%, gente, é muita coisa, vocês pensarem, tá? Da sensibilidade. E aí, aquela pessoa cada vez mais precisa tacar mais açúcar, ou então mais sal, ou mais tempero pronto, né? Não falo temperos naturais que são excelentes para a saúde, e eu vou falar com vocês sobre eles aqui ainda. Mas eu falo de temperos industrializados, molhos. E aí, olha só, gera outro problema, porque no início dessa live, o que eu falei para vocês que aumenta a inflamação? Sódio. Sódio, açúcar aumenta ainda a inflamação local. Então, olha só, o corpo dessa pessoa tá totalmente inflamado. Tá vindo inflamação do intestino, das células de gordura que essa pessoa precisa perder, tá? Essa inflamação tá chegando no cérebro, tá prejudicando a produção de hormônios. A papila gustativa dessa pessoa também já está inflamada, já perdeu sensibilidade. Essa pessoa precisa adicionar mais sal e açúcar para sentir o gosto das coisas. Então vira tudo uma bola de neve. É só fazer déficit calórico? É só reduzir calorias? Não, porque isso não vai ser sustentável. A pessoa, aquele intestino não funciona. Nada que ela come, ela sente sabor satisfatório, porque a papila gustativa dela tá toda zoada. Então a gente precisa desinflamar esse organismo, tá? Isso é muito importante. E é para isso que eu tô fazendo essa live aqui com vocês. É para dar dicas de alimentos anti-inflamatórios para vocês encaixarem aí na alimentação de vocês e a gente cada vez mais desinflamar o metabolismo. Só que uma coisa importante que eu falei no início da live, eu vou falar agora de novo. Não adianta você limpar a sua casa se toda hora alguém atrapalha. Então, não adianta você incluir esses alimentos que eu vou te falar se você não manter sua casa organizada, seu metabolismo organizado. Se você não reduzir naquilo que te prejudica. Se você está comendo muito alimento industrializado, se você come muito fast food, se você bebe muito, se você usa muito açúcar, se você come usa muito sódio aí, joga muito sal, muito molho pronto. A gente precisa reduzir isso daí. Se seu intestino tá zoado, a gente precisa dar um jeito nesse intestino, tá? E olha só, o intestino, gente, não é uma coisa que funciona de um dia pro outro. Você aí que tá anos com seu intestino avacalhado, que já acostumou. Hoje eu falei com um paciente no consultório. A gente acostuma com coisa ruim. A pessoa de tanto sentir dor de cabeça, ela começa a achar, normal, toda tarde eu sinto dor de cabeça no serviço. A pessoa de tanto ficar cansada, prostrada, desanimada, ela começa a achar isso normal. A pessoa começa... Gente, as pessoas acostumam com coisa ruim. Então, as pessoas acham normal, meu intestino nunca funcionou. Sempre foi assim. Então, a gente tem que dar um jeito nele, porque isso não é normal. Mas, aí que eu quero te dizer, não é com um dia, não é com uma semana que o intestino pega no gancho e funciona e fica saudável. Por que não? Porque não é só incluir o que a gente precisa, não é só incluir os alimentos saudáveis, né? A gente precisa recuperar aquelas células intestinais. Eu mostrei aqui a imagem para vocês. Essas células intestinais aqui, olha, desse intestino, a gente precisa recuperar, a gente precisa voltar para a integridade do intestino, que é essa primeira foto, que tem a mucosa, que as células estão todas juntinhas. Então, não é simplesmente chegar lá, começar a beber mais água, comer fibra, vegetais, e no dia seguinte, seu intestino vai estar funcionando bem. Aí você vai e fala assim, tá vendo? Meu intestino não funciona. Você tá fazendo isso 2 dias, tem 3 dias que você tá bebendo água, consumindo vegetais, e você fala, tá vendo? Não tem jeito com o meu intestino. Calma! Não é de um dia pro outro. Seu intestino nunca funcionou. Seu intestino, você tá nessa luta com seu intestino já tem meses, anos. Não é de um dia pro outro que você vai conseguir recuperar essas células intestinais. A gente tem que ter paciência. Então, aí o que acontece com a maioria das pessoas?
As pessoas, elas... Opa! O que acontece? Deixa eu tirar aqui a imagem. Com a maioria das pessoas. As pessoas fazem aquilo por 1, 2, 3 dias, tá vendo que não tá funcionando, larga de mão e volta a se alimentar como antes, volta a ter os hábitos de antes, esquece de beber água. Não, vocês têm que manter, tá? Para dar tempo para esse intestino, essas células intestinais se recuperarem e seu intestino funcionar melhor. Vão começar, né, a funcionar. Tem pacientes, gente, que leva 1 mês para esse intestino pegar. Tem paciente que eu fico na luta. Por quê? Não adianta só beber água, não adianta só colocar fibra, não adianta só praticar atividade física se a gente não retirar aquilo que faz mal. Então, se você come muito mal, consome muito fast food, muito açúcar, muito farinha branca, muitos industrializados, bebe, fuma, a gente precisa retirar isso, a gente precisa controlar isso. E aí, vamos lá. Qual que é o problema aí da inflamação? Não é só estética. Eu tô falando aqui com vocês, o tema da live é os alimentos que eu vou dar dicas aqui para vocês incluírem para emagrecer. Mas a inflamação, controlar a inflamação é muito além de perder gordura corporal. É muito além de emagrecer, tá? A pessoa que tem um metabolismo inflamado, não necessariamente ela tá com sobrepeso, não necessariamente ela tá ali com um percentual de gordura elevado. Às vezes, aquele magro de ruim tá com metabolismo inflamado. E esse metabolismo inflamado a longo prazo vai levar doenças degenerativas, como o mal de Parkinson, Alzheimer, doenças crônicas não transmissíveis, como diabetes, colesterol alto, hipertensão. Então, a pessoa que tem um metabolismo inflamado a longo prazo vai ter maior chance com essas doenças. Então, tá vendo que é muito mais do que estética. Ali, sim, tem o cunho estético, tem, mas a gente precisa ter consciência de que hoje você tá bem. Hoje a única coisa que te incomoda é aquela barriguinha, aquela gordura localizada. Mas daqui 10 anos, será que daqui 10 anos pode ter coisa muito pior, um problema de saúde, uma doença? Então a gente tem que cuidar agora. A gente tem que fazer agora. Fazer pela saúde e fazer pela estética, né? Porque a estética está muito relacionada com a autoestima, com a pessoa estar bem, se sentir bem. E a pessoa estando bem, né, com ela mesma, ela consegue estar bem com a família, com o marido, com o filho, com o povo do serviço. Quando a pessoa ela tá infeliz com ela mesma, parece que tudo tá ruim na vida dela. Tudo fica ruim. E aí vira uma bola de neve. Então, é um conjunto. Então, vamos também pensar na inflamação não só como estética, mas como as doenças que a gente vai prevenir aí no futuro. E aí, eu quero dar dicas aqui para vocês dos alimentos. E agora eu preciso que vocês peguem a caneta e o papel para vocês anotarem, tá? Peguem aí, caneta e papel. Tô morrendo de sede. Engatei aqui falando com vocês e não bebi nem um golinho de água. Vamos lá. Tem alguns nutrientes que são importantes aí pra gente reduzir a inflamação. Eu vou falar os nutrientes, depois eu vou falar os alimentos. Não precisam se preocupar em anotar os nutrientes, mas eu quero que vocês anotem os alimentos. Os alimentos fontes de vitamina C, de beta-caroteno, de selênio e de zinco têm um alto poder anti-inflamatório, tá? Então, a gente sempre vai dar ênfase ali nesses alimentos. E aí, antes de começar a falar cada alimento, eu quero dar uma sugestão para vocês. Uma coisa que é muito fácil da gente encaixar na nossa alimentação, que são as especiarias, canela, açafrão em pó, né, que é a cúrcuma, o gengibre, o cacau 100%. Gente, essas especiarias, esses temperos, orégano, eu tava esquecendo do orégano. Esses temperos, eles contêm substâncias que reduzem a inflamação no nosso corpo. Só que a gente tem que consumir isso constantemente, todos os dias. Então, não adianta você colocar canela, usar canela uma vez só.
na semana. Não, é diário. Então pega seus temperinhos, pega a canela, pega o gengibre, o açafrão, o cacau e o orégano e os outros que vocês gostam desidratados, tira do armário, coloca do lado de fora para vocês lembrarem de usar. E sempre que puder usar ali, usar o açafrão para temperar uma carne, usar a canela para uma receita, o orégano também para receita, para temperar uma carne, o orégano para temperar os ovinhos é uma sugestão também. Então, essas especiarias têm um alto poder anti-inflamatório, tá bom? Agora vamos falar dos alimentos. Isso é fácil de vocês incluírem, então anota aí, ó, açafrão, gengibre, cacau em pó 100%, canela, orégano e as outras especiarias que vocês gostarem aí, esses temperos desidratados. Gengibre, eu falei com vocês, o gengibre tem uma substância chamada gingerol, que aumenta aí os níveis da glutationa. Glutationa é uma substância anti-inflamatória no nosso corpo. Então, o gengibre, através do gingerol, que é a substância que só tem no gengibre, vai aumentar essa substância anti-inflamatória. Então, encaixem aí o gengibre raiz na sua garrafinha de água, ou então faça um chá do gengibre, ou então prepare um suco verde e acrescente ali o gengibre em pó, ou então um pedacinho da raiz. Mas tá vendo que dá pra gente usar de várias formas? O gengibre, se você tá mais preguiçoso e não tá afim de fazer um suco verde, coloca o seu gengibre na garrafinha de água. Você já saboriza a sua água e você já aproveita do benefício do gengibre, tá? Segundo alimento que eu quero dar sugestão para vocês, ômega 3. Ômega 3 a gente pode encontrar nos alimentos ou então a gente pode suplementar. A questão é muito difícil a gente atingir a dosagem, a quantidade recomendada de ômega 3 através da alimentação. Porque você teria que comer peixes de água fria, sardinha, atum, salmão todos os dias. E não é isso que acontece na nossa alimentação, né? A gente não tem esse hábito de todo dia comer um peixe. Se você não tem esse hábito, você vai provavelmente precisar suplementar, tá? Porque só através da alimentação não é possível. Então, o ômega 3, a gente tem que tomar cuidado na hora de escolher o ômega 3. Não é qualquer ômega 3. Então, não é você chegar ali na farmácia, ver o ômega 3 na prateleira e pegar. Não, não é. Quero até pegar o meu aqui para mostrar para vocês. Olha só. Esse aqui é o ômega 3 que eu tô usando. O que é importante em relação ao ômega 3? Ele tem que ter esse selo aqui, ó, no potinho, tá vendo? IFOS. Esse selo assegura que esse produto é livre de metal pesado, tá? Então, isso é a primeira coisa. A segunda coisa, tem que ter vitamina E na composição, ó, vitamina E, porque a vitamina E vai evitar que o nutriente que tá aqui dentro da cápsula oxide, se perca, né? Então, esses dois pontos são os mais importantes em relação à escolha do ômega 3. Azeite de oliva. O azeite de oliva, gente, tem um pool de fitoquímicos, uma vasta quantidade de fitoquímicos, polifenóis, que ajudam a reduzir ali o estresse oxidativo do nosso corpo. O estresse oxidativo causado ali por estresse mesmo, nosso, pela alimentação errada, pela poluição, pelo excesso de álcool, isso aumenta a inflamação. O azeite de oliva, através dos polifenóis que tem nele, consegue reduzir esse estresse oxidativo que vai ajudar a reduzir a inflamação do nosso metabolismo, tá? Oleaginosas é o mesmo raciocínio do azeite de oliva. Então, galera, eu espero que vocês estejam anotando, ó, as especiarias, gengibre, ômega 3, azeite de oliva e oleaginosas. Oleaginosas, a castanha do Pará, é a que tem mais selênio. Eu falei com vocês que os nutrientes muito importantes para reduzir a inflamação aqui, né? É o selênio, vitamina C, zinco e beta-caroteno. Então, olha só,
Na castanha do Pará é onde a gente tem mais selênio. Mas as outras oleaginosas, castanha de caju, amêndoas, também nozes, também são importantes e ajudam aí a reduzir a inflamação. Mas se vocês conseguirem incluir pelo menos uma castanha do Pará no dia, show de bola, tá? Dentro das oleaginosas entra também as sementes, mix de sementes. Sementes de chia, de linhaça, de girassol, de abóbora. Eu gosto de fazer um mix. O que eu faço? Eu compro uma pequena quantidade de cada uma delas e misturo tudo num potinho. E aí eu uso a colher de sopa desse mix que eu fiz. Então é só você comprar essas 4, na verdade, 4 não, 5. Semente de chia, semente de linhaça, semente de girassol, semente de abóbora e gergelim. Compra essas 5 sementes, um pouquinho de cada, mistura num pote e utiliza esse mix aí ao longo do dia. Né? Claro que todos esses alimentos que eu tô falando vão ajudar a reduzir a inflamação, mas não quer dizer que vocês vão usar a rodo, né, gente? Tem a quantidade adequada aí dentro da sua dieta, dentro da sua alimentação. Outra coisa importante, as frutas. Eu falei que as frutas fontes de vitamina C são importantes. Os alimentos fontes de vitamina C é importante para reduzir a inflamação. Então, as frutas fontes de vitamina C são as frutas cítricas. A gente tem o limão, a gente tem a laranja, a mexerica, mamão, melão, aquela fruta... Ai, Jesus, eu amo ela. Acerola. Esqueci da acerola. Acerola. Isso tudo são frutas ricas em vitamina C. Quando a gente pensa no beta-caroteno, só você pensar nos legumes, nos vegetais e nas frutas alaranjadas e amareladas. Então, o mamão é fonte de beta-caroteno, a cenoura é fonte de beta-caroteno, a abóbora, moranga é fonte de beta-caroteno e também, então, beta-caroteno, vitamina C, selênio e zinco são essenciais para reduzir a inflamação. Dentro da vitamina C, frutas cítricas, beta-caroteno são os vegetais, frutas e legumes alaranjados e amarelados. Selênio, a gente tem aí as castanhas e o azeite de oliva e o mix de sementes. E zinco é só vocês pensarem nos produtos, nos alimentos de origem animal. Então, ovos, os produtos lácteos, de preferência pro desnatado, tá? O iogurte natural é muito saudável, mas prefiro a versão desnatada, porque aí junto com esse iogurte, você consegue utilizar uma gordura boa, que é as castanhas ou mix de sementes. E aí você já tá colocando ali naquela refeição um monte de fitoquímicos, um monte de antioxidantes que vão reduzir a inflamação. Que é importante também, que eu não posso esquecer de falar com vocês. Cebola e alho, gente. Cebola e alho são excelentes também para reduzir a inflamação. Então, capricha para quem gosta aí do alho, para quem gosta da cebola. Na hora de preparar a comida de vocês, capricha no alho, pica a cebola bem picadinho, porque tem nutrientes também aí que vão ajudar a reduzir essa inflamação. Os vegetais folhosos verdes escuros, em geral, eles são excelentes, eles têm um poder ali de reduzir a inflamação e fazer um detox natural no nosso corpo. Então, capricha aí nos vegetais verdes escuros. Nos vegetais, igual brócolis e couve-flor, também são excelentes também para a gente encaixar. Mas mais importante do que essa questão de detox é vocês terem a consciência que a gente precisa manter a alimentação detox. E não fazer uma segunda detox, tomar um chá detox, usar um suplemento detox. Não é isso que vai fazer o detox. É você manter uma alimentação rica nesses alimentos anti-inflamatórios que vão já fazer o detox natural do seu corpo, porque o seu corpo faz o detox através do seu rim, do seu fígado. Então, seu rim, seu fígado e seu intestino, eles são os órgãos responsáveis por fazer o detox. Mas a gente precisa fornecer os nutrientes para esse detox acontecer de forma otimizada. E como que a gente faz isso? Com esses alimentos anti-inflamatórios que eu acabei de falar para vocês, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu preciso falar. Água,
nem preciso lembrar de vocês, né, gente? A água é essencial. Então, caprichem nesses alimentos que eu compartilhei aqui com vocês hoje. Inclua todos os dias. Se puder incluir todos eles, inclua todos eles. Capricha na água, porque a gente precisa aqui, ó, manter o nosso organismo hidratado. 70% do nosso corpo é água. Então não adianta você não beber água, ou beber pouca água, beber água só quando sente sede, tá? Seu intestino precisa de água e o intestino é por onde a inflamação começa, né? Então a gente precisa tratar esse intestino. Eu espero que eu tenha ajudado vocês. Era isso que eu gostaria de compartilhar hoje. Quero ver todo mundo aí, ó, com essa listinha de alimentos já amanhã, comprando o que precisa comprar para incluir na alimentação, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, eu vou abrir caixinha de perguntas nos stories, vocês vão poder perguntar lá, deixar as dúvidas. E eu espero que vocês tenham gostado, tá? Gostaria de desejar uma boa noite. Tô vendo um monte de coraçãozinho subindo aqui. Fico feliz, é porque vocês estão gostando, né? Gostaria de desejar uma boa noite para vocês. E terça-feira que vem tem mais live, então eu aguardo vocês aqui terça-feira que vem, tá bom? Um beijo para vocês.